escolhem o lado errado. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que condena a invasão do MST em um terreno da Embrapa, em Pernambuco. Durante esse mês, o MST promove várias manifestações pelo país em uma jornada conhecida como Abril Vermelho. Vamos ver um trecho da fala do ministro. Eu condeno veementemente qualquer ato que danifique processos produtivos, em áreas produtivas. Não é a melhor forma de lutar por qualquer coisa. Então, eu condeno veementemente qualquer atitude que possa atrapalhar a produção. Nós temos outros instrumentos melhores e mais efetivos, inclusive para as bandeiras que possam ser levantadas para a conquista desses interesses. E ainda sobre esse tema, mas sobre uma invasão do MST no Espírito Santo, a Justiça determinou com urgência que o movimento desocupe a área da Suzano invadida em Aracruz. A gente tratou desse assunto ontem, mas hoje a Raquel Landim tem uma apuração sobre essa história. Raquel, a sua apuração, suas informações, antes da gente analisar, a gente vai analisar essas declarações do Padilha. Felipe, essa invasão do MST do Espírito Santo, da fazenda da Suzano em Aracruz, pegou todo mundo de surpresa. Não só a Suzano, como também o governo federal e o próprio MST nacional. Eu contava que ontem você teve as invasões nas fazendas da Suzano no sul da Bahia. Foram 3 áreas invadidas em que a empresa conseguiu a reintegração de posse e depois disso, depois que o movimento saiu, ela sentou na mesa para negociar com o MST nacional e mediado ali pelo governo federal um acordo antigo de 2015 para fazer algumas áreas de reforma agrária. Essa negociação tinha travado na falta de dinheiro do INCRA, mas hoje eu fui atrás de apuração e estava tendo um desenlace. Isso estava avançando, teve uma reunião bastante recente, quando veio essa invasão no Espírito Santo. E foi todo mundo pego de surpresa. Foram questionados e o próprio MST Nacional não sabia que isso ia acontecer. Procurei também o MST Nacional depois que tive essa informação e eles me falaram que ainda não conseguem comentar o assunto. O que está acontecendo? Minhas fontes ligadas a Suzano estão me dizendo que vão se retirar da mesa de negociação, porque não dá para negociar com cada fatia do MST em cada estado e que eles precisam atuar como um movimento único e principalmente o governo precisa deixar mais claro qual é a posição dele. O ministro Alexandre Padilha, o ministro do PT, muito ligado ao Lula, pela primeira vez vem e faz uma declaração mais forte sobre isso, mas a gente não tem visto, o pessoal da Suzano e muita gente tem falado bastante sobre isso, uma condenação mais expressiva do governo. O que está acontecendo? Fica sem custo para o MST isso. Então, o que deve acontecer com essa mesa de negociação na Bahia é a retirada da Suzano da mesa de negociação. Também se espera, com essa decisão de reintegração de posse que foi conseguida ontem à noite, uma ação da Polícia Militar do Espírito Santo. A expectativa é que isso aconteça em breve. Na Bahia, geralmente é mais lento, você tem um governo estadual mais alinhado com os movimentos sociais. No Espírito Santo, a expectativa é que seja mais rápida essa desocupação. Hélio, agora voltando à declaração do Padilha. A gente comentou muito nesse programa, porque foram muitas invasões nas últimas semanas. Até brinquei ontem. Ele está assistindo a gente aqui. Que parece replay, parece notícia repetida, mas não era. Dessa vez era no Espírito Santo, quer dizer, já foi na Bahia, já foi em Alagoas. Aqui em São Paulo, eles ficam, até a Raquel explicou ontem isso, um pouquinho mais receosos, porque o governo não é de esquerda, que é mais complacente com eles. Mas o governo ele não fez uma condenação moral firme e nunca vindo do presidente da República. O Paulo Teixeira, naquelas invasões da Suzano na Bahia, ele cuidou ali de negociação, etc., mas não fez ali naquele momento uma condenação moral. Vieram outros episódios, a gente viu o Carlos Fávaro, que era o interlocutor do Lula no agronegócio, alguém que tem ligação com esses empresários que não gostam de invasores de propriedade, ele subiu um pouquinho o tom. Agora a gente vê que aparece uma crítica chegou a pedir ao Lula que fizesse uma condenação, não conseguiu. Não conseguiu, pois é.
Aí aparece no Padilha uma crítica assim, condeno qualquer ato que danifique processos produtivos. Repare no cuidado com a palavra. Ele não está condenando expressamente invasão de terra, ocupação de terra. Ele usa ali um artifício retórico, atos que danifiquem processos produtivos, porque a ocupação de terra é a declaração do João Pedro Stedley, que o Lula levou para a China na comitiva, que disse que considera um meio de protesto legítimo. Eles falam em ocupação, não falam em invasão, essas duas palavras não apareceram no discurso. Assim, está aparecendo, dada a repercussão negativa, mas ainda é com muito cuidado. É isso mesmo. Vai valer quando o presidente Lula der uma declaração condenando isso. Mas me parece que ele não quer fazer isso, nem vai fazer isso. Inclusive, levou o Stedley para a China, na comitiva. Então, me parece que é um aliado formal. E nessa declaração do Padilha, também a outra interpretação é o seguinte, olha, condeno atos que impactam atividades produtivas, né? Áreas produtivas. Mas ele também está dizendo, ó, se for improdutivo, não precisa nem pedir licença para o INCRA, pode invadir, que também a nossa lei não permite. Então, ele está também implicitamente dando assim, uma licença para a atividade do MST. Ou seja, como você falou, Felipe, é uma declaração dúbia, não é uma declaração clara de condenação, que é o que a gente deveria esperar do governo, porque, afinal, o governo, o Executivo Federal, está aí para proteger a Constituição, né, proteger o cidadão. E o que a MST está fazendo é o contrário disso. É invasão de propriedade, é ilegal, é crime. E última questão, que eu sempre menciono aqui, que o MST não tem CNPJ. Veja aí a confusão do MST regional, quem é que manda ali, quem é que é o que manda. Eles gostam dessa confusão, porque fica mais difícil você imputar responsabilidade para as pessoas. Então, o fato de não ter CNPJ é mais uma indicação de que é uma organização criminosa, que age criminosamente se escondendo atrás da ilegalidade. Sabe o que me lembrou? Enquanto ele estava falando, Raquel, estou virando para você rapidamente, Janaína e Joel vão falar. Jair Bolsonaro, depois da eleição, porque você tinha apuração própria e falava aqui no programa que muitos aliados estavam pressionando o Jair Bolsonaro a dissuadir aquelas pessoas que estavam bloqueando estradas, lembra? E aí ele veio a público e fez uma declaração meia bomba. E a gente avaliou, olha, tem ambiguidades, não, chega um pouquinho mais para cá e tal. Não era uma coisa decidida, saiam daí, voltem para casa. Era o agronegócio. Que pois estava sendo muito o agronegócio também. Você vê, tem mais essa semelhança. Pelas paralisações dos caminhões, e é um setor muito ligado ao bolsonarismo, que foi em cima de Jair Bolsonaro para ele fazer uma condenação e conseguir um negócio, olha, muito de leve. Esses dois grupos políticos têm muitos dedos para condenar moralmente as atitudes eventualmente criminosas da sua base. E com relação a essa situação do ex-presidente, agora já vou falar do fato aqui, talvez, se ele tivesse feito essa observação, tivesse pedido para parar, muitas pessoas que estão presas hoje não estariam. Com isso, eu não estou exculpando quem efetivamente entrou, depredou, não estou exculpando. Claro. E também não estou dizendo que necessariamente haja uma responsabilidade criminal do ex-presidente. Mas se ele tivesse sido firme, mandando aquele povo para casa, como eu pedi tantas vezes e outras pessoas também, talvez, muitos de seus apoiadores que hoje estão presos e alguns sem perspectiva de sair, porque os crimes imputados são graves, podemos até entrar no mérito se é justo ou é injusto, mas são graves, talvez as pessoas não estivessem onde estão agora. E com relação a essa questão de que o Nacional foi surpreendido, pode ser verdade, pode ser estratégia. Porque é confortável. Olha, não sei, fui surpreendido. Tudo bem, eventualmente quem está lá no dia a dia, no escritório, pode estar surpreendido, mas o grande líder convocou. Se o grande líder convocou para todo mundo ver, para todos os estados, então existe uma relação de domínio sobre o fato. Só para deixar claro que você falou em termos genéricos, esse pessoal do escritório está falando do governo federal, o governo Lula... Não, do escritório do MST, tem um escritório. Do MST, tá. Porque, mas o líder é o João Pedro Stedley que convocou. O que eles disseram para a Raquel? Não, foi uma surpresa para todo mundo, pode ser estratégia. E ainda que seja verdade,
ainda que seja verdade, houve uma convocação de alguém que é visto como líder nacional do movimento. A informação que eu trouxe, só esclarecendo, tinha uma mesa de negociação formada dos 3 lados, governo federal, o MST e a Suzano, e quando aconteceu essa invasão no Espírito Santo, as 3 pontas foram surpreendidas. Isso aí não é juízo de valor, etc., é informação, foi o que aconteceu numa reunião de negociação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, foi o que te falaram. Pode não ser verdade, pode ser estratégia. É que você está assumindo que eu conversei com o MST e não pode não ser necessariamente isso, não vou abrir aqui quem são as minhas fontes, mas enfim. Sim, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, às vezes a pessoa lança uma narrativa que não é a realidade. Entendeu? É que o que eu estou te falando é que não necessariamente foi o MST que me contou e me emplacou uma narrativa. Bom, não quem é isso. Contou? Eu checo com muitas fontes em vários lados de Raquel, pelo amor de Deus, não estou pondo à prova a sua palavra, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes é estratégico. Dizer, olha, estava aqui numa negociação e fui surpreendido por uma invasão. No contexto posto, onde o grande líder do movimento fez uma convocação pública e assegurou que as invasões aconteceriam, não é? É muito complexo dizer que foi uma surpresa, porque houve uma ordem. E essas pessoas que estão nas pontas são pessoas, muitas vezes, que são também iludidas, que são instrumentalizadas. Eu insisto nesse ponto, sabe? Porque eu não gosto também de dizer que todo mundo é criminoso, todo mundo está numa associação criminosa, porque as pessoas se iludem, as pessoas são iludidas. E esse povo do gabinete que constrói essas teses para tocar fogo em quem está na ponta, fica numa situação muito confortável. Em todos os contextos. Seja com relação aos atos do dia 8, com relação ao MST. E com relação ao Brasil, posso pontuar uma coisa? Diga. Com relação ao Estado, a situação do Brasil, para mim me parece mais grave não ter partido da Nacional, porque está mostrando uma perda de controle, está mostrando a configuração crescente de uma situação meio que de desordem, de caos no campo brasileiro, em que invasões estão acontecendo até dentro do MST, mas sem o conhecimento da estrutura do movimento. A gente sabe que existem outros movimentos paralelos também, que também têm feito invasões, e eu sempre volto no ponto. Enquanto a justiça brasileira e os governos não conseguirem impor um custo para essas invasões, elas vão continuar acontecendo. A cada passo o MST está ganhando mais. Para mim, a partir do momento... Já estava na mesa de negociação com a Suzano, agora essa negociação deveria acabar. Não tem como premiar e seguir premiando o MST por atitudes ilegais que estão, sim, ministro Padilha, prejudicando a produção, são injustificáveis, tá? Claro, a invasão da terra improdutiva também é errada, mas aqui quando a terra é produtiva é um novo nível de gravidade. Invadiram terras da Embrapa, terras usadas para pesquisa, então estão fazendo cada vez mais. Até agora eu não vi punições, não vi sanções de qualquer tipo a qualquer uma das pessoas envolvidas, muito menos a liderança do MST, que foi premiada com tudo isso aí, portanto, vai continuar. A gente está lidando com um movimento que está vendo que o caminho para ele ganhar mais é esse. E essa equação é que tem que ser transformada com 2 passos. Primeiro, é o simbólico. O Lula, sim, é claro que deveria vir a público. Infelizmente, acho que nenhum de nós imagina que isso vai acontecer e para grave demérito do presidente da República, que está sendo incapaz de restabelecer minimamente a ordem e que está piorando no campo brasileiro. E, em segundo lugar, governos dos estados e justiça. Cadê as punições? Só trazer uma informação que eu acho que é importante no contexto que o Joel falou. Nessa invasão específica ali da propriedade em Aracruz, o próprio MST anunciou que a invasão tinha acontecido e disse que havia na prática a empresa estava grilando aquela terra. Né? A antiga empresa Aracruz teria feito ali uma entrada ilegal, uma grilagem da terra e a Aracruz foi adquirida pela Suzano. Na decisão que a Justiça concede à Suzano de reintegração de posse, fica claro que não. Ali eu tive acesso à decisão, tem todos os documentos mostrando a posse da Suzano da terra. O registro do imóvel, os pagamentos dos impostos, enfim, tem uma série de documentos mostrando que a terra é sim produtiva e sim pertence a Suzano e que ali se planta eucalipto e que esse eucalipto é usado nas fábricas da empresa. Complicado, né, você usar essas narrativas, essas desculpas que depois não se confirmam.
E olha, quantas vezes a gente está alertando para o aumento da tensão no campo em razão dessas invasões e a falta de um discurso dissuasivo por parte da liderança que tem uma ascendência política e ideológica sobre essas pessoas que estão cometendo crimes. Então, Jair Bolsonaro foi muito cobrado que fizesse isso e deu no que deu. Resultou em atos de 8 de janeiro, é claro que aqui não está se falando em golpe de Estado, mas quer dizer, resultou em atos criminosos que tiveram uma repercussão negativa internacional para o Brasil. E olha que invasão com depredação de patrimônio público, você talvez tenha até menos risco de ter um caso de morte do que invasão de propriedade. Quer dizer, pode muita gente achar que é um crime menor porque não se fala em golpe de Estado, em acabar com a democracia, etc., mas talvez a tensão, o risco de morte num conflito desse seja maior até do que uma invasão num domingo nos prédios públicos. Na Bahia então, para reagir. Não, pois é, já tá. A gente já tratou nesse programa também de reação de pessoas, houve discussão se essas pessoas poderiam se juntar para peitar quem ousasse invadir sua propriedade, se poderiam usar armas, se não poderiam. Quer dizer, se aparecer um cadáver, se aparecer alguém querendo produzir um mártir até, se essa tensão resultar num banho de sangue, aí vai vir muito engenheiro de obra pronta. Mas os alertas estão sendo dados e o CNN Arena está alertando desde o começo. Agora, Janaína, a gente já viu iniciativas de CPI local em estado, como aqui em São Paulo, e tentativa de estabelecer a CPI federal. Como o MST atua em vários estados, você acha que o correto seria federal? Cada estado pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Acho que uma não prejudica a outra. Os estados têm legitimidade para apurar a questão ali da localidade. Veja, quando começaram a pedir essa CPI, eu confesso que num primeiro momento eu não vi uma necessidade tão próxima. Mas haja vista, né, a reiteração de fatos, a convocação do Stedley, o fato dele ter acompanhado o presidente, a cada dia, infelizmente, né, cresce a necessidade de uma apuração mais detalhada do que é que está acontecendo, afinal. Quem é que está por trás, o que se pretende com tudo isso, infelizmente. Uma informação final. Falei mais cedo com o deputado Pedro Lupion, que é o presidente da comissão, né? Da Frente Parlamentar. Da Frente Parlamentar. Agropecuária, obrigada, Felipe, FPA, né? No Congresso. A CPI já tem lá o número mínimo para instalar diante de todos esses acontecimentos, dessas várias invasões. Ele vai voltar a falar com o presidente Arthur Lira sobre esse assunto amanhã. E esse é um caso em que justamente o elemento político da CPI é bem-vindo, né? A CPI vai ser uma arma política das forças políticas que estão sendo severamente prejudicadas pelas invasões, todas elas ilegais. Usar também o MST não usa invasão como arma política, a CPI é a arma política para tentar, de alguma maneira, dar um basta. Hélio, a gente falou de uma possibilidade de as investigações em relação ao ato de 8 de janeiro não estarem atingindo o governo federal. E há, claro, narrativa, discurso de oposição nesse sentido, de que haveria alguma blindagem, não há interesse em punir pessoas que poderiam estar sendo investigadas. Você citou, inclusive, na sua avaliação, o caso do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Quer dizer, a importância de uma CPI é um instrumento para isso também, quer dizer, para os parlamentares fiscalizarem os órgãos de investigação e controle, para verem se eles estão cumprindo as suas responsabilidades, inclusive de punir aqueles que estão cometendo crimes. Porque se a gente vê crimes sendo cometidos e as autoridades não estão levando essas pessoas à punição, perfeito, quer dizer, cabe aos políticos fazer uma apuração para entender o que está acontecendo. Vamos pegar um exemplo. Todo mundo sabe no Brasil que quem está dando essas ordens é o Stedley. Ele está fazendo todo esse movimento de invasão sistemática de crime. Por que as forças policiais, a justiça, não agiu ainda contra o Stedley? É esse o papel da CPI, você tem toda a razão, Felipe.